Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o evangelista Adriano. Estou aqui para comentarmos mais uma lição das lições bíblicas da Betel Dominical. Desta feita, a lição de número 4 deste primeiro trimestre de 2022, aonde a Betel Dominical nos traz o estudo, essas lições maravilhosas a respeito do livro de Ezequiel, o profeta com a mensagem de juízo, arrependimento, restauração e manifestação da glória de Deus. O tema de hoje é o pecado e as suas consequências. Eu começo por dizer que, para não sofrermos a consequência do pecado, faz-se necessário estarmos nos esforçando para andarmos em espírito, pois só assim não vamos satisfazer os desejos pecaminosos da nossa natureza. E andar em espírito é viver na posição de um sentinela, é estar na torre de vigília sempre em oração. Nós temos por objetivo para esta lição explicar acerca do pecado e suas consequências, explicar que a lei de Deus é inviolável e ressaltar que Deus é amor, mas também é justiça. Para esse nosso primeiro tópico aqui da nossa lição, nós vamos estar então comentando aí, explicando, tentando explicar acerca do pecado e de suas consequências. O texto de referência se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 5, versículos 7, 8 e 3. A introdução nos diz que a doutrina do pecado perpassa as escrituras desde Gênesis 3. Infelizmente, muitos ignoram a realidade, gravidade e consequência do pecado. Tais pessoas minimizam, desprezam e deturpam a doutrina da salvação. Falando do pecado e suas consequências, tópico 1, a primeira coisa que vemos aqui, para quem peca, porém confessa e deixa, uma das primeiras consequências do pecado na sua vida é essa, é o perdão de Deus. Quando nós verdadeiramente nos arrependemos, confessamos os nossos pecados e deixamos, a Bíblia vai dizer que Deus nos perdoa e lança o nosso pecado no mar do esquecimento. É a voz de Deus, a voz de Jesus para nós nesta situação. É a mesma que ecoou para o homem de João 5,14, para a mulher adúltera: vá e não peques mais. Com relação ao pecado de Israel, 1.1, vemos aqui a necessidade do que a Bíblia diz em Provérbios 28:13, que aquele que confessa e deixa recebe misericórdia. A nossa relação com o pecado tem que ser esta. Assim que ele for denunciado, nós temos que imediatamente reconhecermos que pecamos e ter o sincero arrependimento da ação, das práticas que estávamos fazendo de errado e nos esforçarmos para não cometermos mais. Por isso vemos a indispensável necessidade de estarmos refletindo diuturnamente na palavra de Deus, porque são as verdades bíblicas que confrontam o pecado que há em nós. Através do Espírito Santo que convence o mundo,
E abro um parênteses aqui para dizer que apesar de sermos cidadãos do céu, estamos no mundo e sujeito a estarmos pecando. Enquanto estivermos aqui, nós temos que estar vivendo o Espírito em total aliança com Deus para que o pecado esteja sendo denunciado através da ação do Espírito que convence o mundo do pecado, do juízo e da justiça, e assim nos arrepender e alcançar misericórdia. Não devemos ser como Caim, que teve o seu pecado confrontado antes mesmo dele o praticar, mas não deu ouvido à voz de Deus, e Caim sofreu com as consequências do seu erro, sofreu o juízo e a ira de Deus. Falando sobre o juízo e a ira de Deus 2.1, vemos que Deus é amor, é um Deus de graça, um Deus longânimo, um Deus misericordioso. E sobre esses temas fica tão fácil da gente falar, da gente pregar, porque soa bem aos ouvidos dos ouvintes. Mas quando temos que tratar a respeito da justiça de Deus, a respeito de um Deus que pratica juízo, de um Deus que se ira, que manifesta a sua ira sobre o pecado, que se você não se converter desse pecado, que se você não se converter dos seus maus caminhos, da sua desobediência, da sua rebeldia, de fazer aquilo que você está fazendo e que não agrada a Deus, se não abrir mão disso, sofrerá o juízo e a ira de Deus. É mais fácil pregarmos a misericórdia, a graça, a longanimidade, o amor de Deus. Porque o que temos visto, meus amados, dentro da geração que vivemos, que pregadores, eles sobem em cima do púlpito para massagear o ego, para trazer palavras de autoajuda sobre pessoas que estão vivendo uma vida pecaminosa. Palavras que não encaminhará essas pessoas ao arrependimento. Precisamos verdadeiramente que haja nos nossos púlpitos nesses últimos dias Joãos Batistas, que preguem, seja sobre o amor, sobre a misericórdia, sobre a longanimidade de Deus, mas não deixe o juízo, a ira, a justiça de Deus. Que pregue a tempo e fora de tempo a verdade, somente aquilo que Deus manda, como estudamos na lição passada, visando simplesmente o bem-estar do corpo de Cristo, a salvação dos quais Deus lhe envia, pois todos precisam saber que se não se arrepender de seus pecados, serão punidos pelo Senhor por causa dos seus pecados. Os pecados de Israel foram punidos exemplarmente pelo Senhor. Não ache que Deus não vai cumprir a sua palavra. Israel achava isso e continuou o seu caminho pecando até mais do que as nações pagãs, achando que Deus não iria mandar o seu juízo, achando que Deus não iria cumprir a sua justiça, fazendo jus à advertência em que ele estava mandando sobre Israel. Se não quisermos sofrer as consequências do nosso pecado, precisamos nos arrepender e andarmos pelo caminho da obediência à palavra de Deus. Pois quem conhece a palavra de Deus e não procura obedecer, sem sombra de dúvida, sofrerá ainda mais o juízo de Deus. A Bíblia revela que Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas Deus também é
fogo e justiça. Então, meu amado, não pense que será diferente. A Bíblia, ela revela acerca da ira de Deus, não apenas sobre a sua graça e misericórdia. Assim, nós vemos que Deus revelou categoricamente os pecados da nação de Israel e os puniu exemplarmente. Não é diferente nem para comigo e nem para contigo. Devemos percorrer o caminho da obediência. E fecho dizendo que mesmo Deus perdoando os nossos pecados, nos dando uma nova oportunidade, nós não deixamos de passar pelas consequências daquilo que nós cometemos. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Estarei postando no decorrer da semana, postei esse primeiro tópico. No decorrer da semana estarei postando o segundo tópico e o terceiro tópico. Vou postar em 3 vídeos diferentes, procurando fazer vídeos mais curtos, para que você pegue. Esse daqui está sendo um pouco mais estendido, porque eu estou fazendo uma explicação no começo e uma explicação aqui no final. Os próximos já será direto no conteúdo da revista mesmo. Vamos nos prender só ao conteúdo da revista, para sermos bem concreto naquilo que vamos estar comentando, tá bem? Não esqueça, deixe seu like aí ou seu dislike, né? Você que não é inscrito e caiu aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, ative aí os sininhos da notificação, para que você possa receber os nossos vídeos quando eles for sendo postados no nosso canal, tá bom? Desejo que Deus te abençoe, abençoe a toda a sua família. E não esqueça, digamos sempre, diuturnamente, não ao pecado.